livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, psicografia de Vera Lúcia Marizete de Carvalho pelo espírito de Patrícia. Samaritanos. No outro dia, logo após a oração matinal, foi dado o alarme. Aproximavam-se os samaritanos. Meu corpo até cresce, né? Continuamos no pátio para esperá-los. O portão foi aberto e eles entraram. Vieram em veículos que não há como descrever. Não há condições de transmitir situações idênticas porque não são iguais nos dois planos de vida. Só posso transmitir semelhanças de estado psíquico e espiritual. Podem haver semelhanças visuais, mas não fatos iguais no conteúdo externo e interno. O que Patrícia quis dizer com isso aqui, né, gente? Embora a gente já tenha aí o conhecimento do que é o aeróbus, né? Que por mais que a gente queira dar uma definição, aqui não existe, mas ela conseguiu mostrar pra gente, né, lá no Violetas na Janela, que o aeróbus é como se fosse um ônibus, né, porque leva muita gente, porém, né, ele vai no ar como um avião, né, e tem aí as suas velocidades, assim como um espírito também, quando aprende a volitar, né, que tem as suas velocidades também, né? A gente sabe que a velocidade do espírito é a velocidade da luz, né? Mas eles podem controlar essa velocidade, né? Para rápido, rapidíssimo, né? Ou mais lento. Então, o que Patrícia quis dizer aqui é o seguinte, que nada que ela conseguir, tudo que ela quisesse descrever para a gente, comparando com aquilo que existe na Terra, o nosso pensamento ainda seria muito limitado e nós não conseguiríamos entender, né? Então, isso prova mais uma vez o quê? Que o mundo espiritual, assim como eu sempre falo para vocês, né, está aí há anos-luzes de nós, né, está muito à nossa frente, principalmente nessa questão aí, então, de tecnologia. Ficamos a observá-los, menos Joaquim, que foi ajudá-los. Então, ela dá agora para a gente a definição do que é os samaritanos. Samaritanos são os trabalhadores do posto que saem pelo umbral a socorrer os que querem auxílio. Então, né, são os nossos, também, os samaritanos também fazem parte da classe dos socorristas, né? Então, existe socorrista aí por toda a parte. Só que esses aqui, o que eles fazem? Eles são trabalhadores do posto de socorro que ficam ali, né, andando pelo umbral, né, procurando quem quer auxílio, não é resgatando, resgata-se quem quer. Eles podem ver o sofrimento que for por ali, mas eles vão resgatar, vão levar quem quer resgatado, né? Por isso, gente, a importância daquilo que a gente fala aqui, né? A gente ajuda quem quer ser ajudado, porque às vezes até mesmo para ajudar é difícil. Porque às vezes você vai para ajudar uma pessoa, né? A pessoa não quer ajuda. E aí você acaba sendo invasivo demais, né? E acaba virando o lobo mau da história. Então, tudo na nossa vida, nós precisamos de quê? De querer, né? Então, eu preciso sair, né, desse estado em que eu estou. Eu tenho agora entendimento que essa minha conduta não está correta, que essa minha conduta, né, me leva, né, por estradas aí às vezes perigosas, né, que olha como eu estou, né? Então eles ficam ali cansados de tanto sofrimento e realmente querem, né? Apesar de uns, quando pedem socorro, ainda assim voltam para ali, mas é resgatando quem quer ser resgatado, né? Então, mais uma coisa, né, a gente pode trazer desses samaritanos, dessa passagem aqui. Então, eles socorrem aqueles que querem ser socorridos, tá? Querem o auxílio. Estavam vestidos para melhor trabalhar, de botas altas e capas com gorro de tonalidade do bege ao marrom claro, como as que usamos para atravessar o umbral.
Os socorridos estavam, olha lá, né, gente? Olha o estado que fica, né? Os socorridos estavam seminus e os poucos vestidos tinham suas roupas sujas e em farrapos. Então lembra muito André Luiz, né? Apiedamo-nos. Estavam sujos com cabelos e unhas grandes. Então, gente, a gente tem que lembrar que aqui também, né? São espírito e o que estava dessa forma era o quê? O perispírito, né? Uns falavam, outros permaneciam como múmias, não se mexiam, embora estivessem com os olhos abertos e aterrorizados. Muitos gemiam tristemente. Por um instante, entristeci. Ver aqueles irmãos daquela forma era comovedor. Nunca pensei em ver tanto sofrimento. Muitos apresentavam sinais de tortura. Ficamos em silêncio. Parece que por momentos não tivemos vontade de falar. A cena nos comoveu. Uma senhora socorrida, ao ver uma das trabalhadoras, exclamou: "Um anjo! Você é um anjo! Socorre-me pelo amor de Deus!" Os socorridos foram levados para uma enfermaria própria, especial, para serem limpos e alimentados. Depois seriam encaminhados para as enfermarias e separados conforme seu estado. "Por favor, deixe-me ficar com ela." Um homem segurava a mão de uma mulher que dormia em pesadelo. "Providenciarei para ficarem juntos, obrigado." Um samaritano respondeu. Guilherme confirmou o pedido. Ficariam juntos. Normalmente, pelo seu estado, seriam separados, mas aqueles dois estavam unidos e o homem em estado melhor se preocupava com a mulher, em condições piores. Notava-se que se amavam. Ainda bem que ficaram juntos, pensei. Então, o que é isso aqui? Olha aqui para vocês verem, né, gente? Um casal que estava no umbral, né? Ela num estado mais deplorável do que o dele, né? Mas ele ainda assim preocupado com ela, né? Pelo estado em que eles estavam, né? Ficariam em locais diferentes, né? Ou seja, ela estava vibrando mais denso, ele um pouco mais recuperado, então são separados por enfermaria, né? Mas esse ato, essa percepção de amor verdadeiro, né? Que aquele senhor ainda assim nutria pelaquela senhora, foi o que fez, né? Com que eles pudessem ficar então juntos, né? Então, mais uma vez, né, a gente entendendo aí que a gente só consegue consertar as coisas muitas das vezes através do amor, né? E não através do ódio, da raiva, não através da guerra, né? Então, nós conseguimos as coisas através dos caminhos que Jesus nos ensinou, porque quando Jesus passou pela terra, ele só deixou o amor, né? Não, a gente não pode entender o contrário, que cada pessoa merece ficar lá no cantinho dela, né? Mas que quando as coisas precisam ser de fato resolvidas, né? A gente consegue resolvê-las através de um diálogo, através do amor, porque foi aquilo que Jesus Cristo nos deixou quando ele passou aqui pela terra e ainda assim assinala isso pra gente todos os dias. O grupo de samaritanos era formado por 2 mulheres e 6 homens. Cumprimentaram-nos sorrindo e foram guardar os veículos. Em seguida, esses trabalhadores iriam alimentar-se e descansar. Aproximamo-nos, admirando sua coragem e abnegação. Indaguei a um deles: "Gosta desse trabalho? Faz isso há quanto tempo?" "Amo ir à procura dos que pedem auxílio em nome de Deus. Fui socorrido por uma caravana como esta há 15 anos, neste posto, e há 5 anos estou neste trabalho." "Como se sente a senhora sendo mulher num trabalho que exige tanta coragem?" indagou o nosso distraído Zé a uma das trabalhadoras, uma moça de seus 30 anos e muito bonita. "Não existe no plano espiritual trabalho só para homens ou mulheres. Aqui somos criaturas de Deus. Gosto do que faço. Cada vez que regresso ao posto com irmãos sofredores, é alegria para o meu coração." A caravana trouxe 21 socorridos. Esses trabalhadores ficam dias pelo umbral.
Vão a todos os lugares onde há necessitados, socorrendo sempre muitos irmãos. O tempo de permanência no posto varia de 2 a 3 dias. Neste tempo, fazem planos, traçam rotas para o próximo socorro. Logo depois de os socorridos terem sido recolhidos, a torre deu o alarme. O som deste é uma campainha suave. Há 4 modos de dar o alarme: 3 curtos, como foram dados para os samaritanos. Aproxima-se diligência do bem. Um toque suave e longo significa a aproximação de irmãos ignorantes. Outro toque mais alto é para alertar sobre ataques. O que tem um som diferente avisa que o posto está para ser atacado por muitos espíritos. Nada de escândalo, tudo é tranquilo, porém o som é ouvido até onde estão as pessoas que necessitam ser alertadas. A campainha não toca nas enfermarias. O guarda da torre nos disse que se aproximava um grupo de 10 irmãos trevosos. Esperemos para ver o que querem, disse Guilherme. Novamente o guarda disse que o grupo havia parado a alguns metros. Logo escutamos gritos. Que gritam? Indagou Luísa. Dizem Valéria? Acho que é Venâncio, disse James. Um dos socorridos saiu do pátio desesperado. É este, é Valêncio, explicou um samaritano. O homem estava em horrível estado. Fora torturado e se mostrava muito machucado. Os sinais de tortura marcaram-lhe todo o corpo. Guilherme e um dos trabalhadores o pegaram, levando-o novamente para dentro. Frederico explicou. Este socorrido estava sendo torturado por esse grupo. Arrependeu-se e pediu a tempo auxílio em nome de Deus. Dessa vez, os socorristas o trouxeram e seus carrascos vieram atrás dele. Vão levá-lo agora para uma câmara onde não escutará esses chamados. Que será que ele fez para ser tratado assim? Indagou Glória com piedade. Infeliz de quem faz maldades, porque nem sempre quem as recebe perdoa. Chega um dia em que a morte faz com que se encontrem. Certamente o torturaram por vingança, esclareceu Frederico. Então, olha lá, né, gente? Vocês entenderam aí o que aconteceu, né? Esse grupo de samaritanos, esses irmãos socorristas que trabalham nesse posto de socorro, né, levando aí aqueles que pedem socorro, que querem socorro, né? Levam para esse posto. Chegaram com 21, né? Foram resgatados 21 pessoas, né? Se a gente for olhar, às vezes a gente acha que é muito, mas é pouco, né? Diante de tanta gente que está ali. E o que aconteceu, né? Eles pegaram esse indivíduo lá e provavelmente, né? O mais provável que é que eles pegaram sem esses outros verem, né? Esse espírito era o quê? Ele estava, de uma certa forma, aprisionado. Então, eles pegaram ele e levaram. Quando eles souberam, né? Como diz, cadê fulano, né? Então, eles foram atrás, né? Então, eles estão ali na frente do posto de socorro, não tiveram, né? Coragem para adentrar. Eles também não adentrariam, porque eles têm todo, né? O sistema de defesa. Mas eles começaram a chamar, né? A chamar aí por Valêncio, né? E olha como que eles entendem e sabem, né? E por que esse espírito começou a andar, né, em direção aonde, né? A porta, né? Que era onde esses irmãos estavam chamando do lado de fora, e os socorristas pegaram de volta e levaram, né? Porque ele ainda estava naquela vibração, né? Carregando aí, né, o peso daquele remorso tão grande, pagando por aquilo, né, que chama, vai como uma múmia, né? Infelizmente, esses espíritos, né, quando chamados, acham que tem que ir, né, para vocês verem o quão tão sem entendimento, né, está a rogativa dele, de certa forma, né,
aqueles momentos de lucidez, né, pedindo aí então socorro, né, mas mostra-se também que ele ainda está, né, sem entender nada, né, tá chamando, ele tá indo, ele não sabe nem para onde que ele vai, né. Então isso aí é espírito que fica muito e muito tempo aí à mercê desses irmãos aí, sem esclarecimento, que foram, né, alvos da maldade do outro, né, e que não perdoaram, e estão ali querendo vingança, né, acham que eles têm o direito de ficar com o outro, de aprisionar, de torturar, como forma de pagar por aquilo que fizeram a eles um dia. E aí Patrícia fala, né, se eles gritassem meu nome, ficaria como ele desesperada? Perguntei impressionada. Frederico sorriu e respondeu, certamente que não. Você não tem vínculos com eles. Para esses vínculos, né, gente, é o quê, né? A maldade que ele fez em uma outra oportunidade, né? Em uma vida, e tá ali, aquele vínculo ali, né? Aqueles outros nutrindo a necessidade de vingança, né? Ou seja, nutrindo ali a dívida, você tem dívida comigo, né? Para sentir seus chamados, é preciso estar vinculado a eles, ter as mesmas vibrações e ter ficado muito tempo como esse irmão ficou com eles. Se um grupo a chamasse, ouviria simplesmente, não deve temer. O medo é para quem duvida. O guarda da torre ficou atenta, mas os do grupo gritaram de longe por 30 minutos. Não tendo resultado, resolveram ir embora. E se atacassem? Perguntou Luísa preocupada. Teríamos que nos defender com raios elétricos, respondeu Guilherme tranquilo. O que presenciamos aqui acontece sempre, indagou Ivo. Sim, às vezes ficam inconformados ao perderem suas vítimas. Alguns, como esses, só os chamam, outros nos atacam. Mas uma vez aqui dentro, ninguém sai se não quiser, respondeu Guilherme. Eram 11 horas da manhã. Hora de partirmos. Despedimos-nos alegres, pois voltaríamos ao posto para estudar o umbral. Guilherme nos agradeceu e Raimundo retribuiu os agradecimentos em nome de todos. Saímos pelo portão e em fila. Iríamos a pé até a Caridade e Luz, e então tomaríamos o aeróbus que nos levaria de volta à colônia. No umbral estava frio, mas não percebíamos. Como já disse, aprendemos a neutralizar a temperatura exterior, mas sentia-me um pouco sufocada. Fiquei bem perto do flor azul, que continuava tranquilo. Confesso que o umbral me dá medo. Ler ou ver em filmes é uma coisa, mas lá pessoalmente é outra. Nada tem de bonito ou agradável. Voltamos sem problemas. Quando chegamos ao abrigo Caridade e Luz, foi um alívio. Só paramos lá para pegarmos o aeróbus. Estava cansada e a condução veio em boa hora. Que gostoso é estar na colônia. Chegamos à noite e fomos direto para o nosso alojamento, onde nos alimentamos e descansamos. Gosto de anotar tudo o que via, e era nessas horas de descanso que o fazia. Depois de ter anotado, dormi algumas horas. No outro dia cedinho, tivemos aula de conclusão. As perguntas foram muitas. Os trabalhadores do posto recebem bônus horas? E os samaritanos ganham mais? Indagou Cecília. É fácil aprender. Estudei o assunto no curso de alimentação que fiz na colônia e transcrevi no livro Violetas na Janela. O desencarnado que não sabe neutralizar a temperatura exterior sente frio e calor. Raimundo foi o escalado para responder. Para todos são contadas as horas de trabalho. Recebem bônus horas os que querem e precisam. No trabalho que quer mais esforço e se despende mais energias, recebem dobrado e às vezes triplicado, como é o dos samaritanos. Os samaritanos são atacados? Quis saber Glória. Vamos lá, né? Ela quer saber se eles são atacados do lado de fora, né? Quando eles estão lá fazendo essa missão deles de socorro. Esses trabalhadores
São chamados de muitas formas, missionários, emissários, são atacados muitas vezes, saem sempre pelas regiões do umbral e às vezes ficam no posto de socorro somente por horas. Rara é a excursão em que não são atacados. Nossos amigos não são intimidados com isso, possuem redes de proteção e estão sempre com os lança-raios, aparelhos de defesa pequeno. São espertos e se saem sempre bem porque não estão a fim de brigas e por isso impõem respeito. São heróis, que trabalho difícil. Admiro-os. Eles têm folga? Marcela falou entusiasmada. Tem folga sim, e as passam como querem. Uns vêm à colônia, outros visitam um amigo e outros ficam no posto. Eles percorrem todo o umbral? Perguntei. Sim, percorrem. Em cada excursão, vão para uma parte do umbral. Vão em todas as cavernas, buracos, vales, enfim, por todos os lados. São experientes e conhecem todos os lugares do umbral nessa região. Eles vão também às cidades do umbral? Indagou Jaime, sei lá. Sim, vão. Algumas vezes pedem autorização para pegar alguns que querem socorro. Outras vezes, os samaritanos são vistos pelos habitantes da cidade do umbral, socorrendo alguns irmãos. Vamos abrir um parêntese aí, para vocês entenderem. E aqueles que estão acompanhando há mais dias vão entender. Quando ela pergunta assim, eles vão também às cidades do umbral? E lá mais na frente fala que eles vão, né? Olha lá, algumas vezes pedem autorização para pegar alguns que querem socorro. Então, nós temos que associar aquilo que nós já aprendemos, né? Aonde que é um local de difícil acesso, né? Que eles vão lá muito poucas vezes, né? Que eles precisam aí, né? De todo um projeto para poder ir lá, né? Eles só vão em casos de necessidade. Entram, pega somente aquele que interessa e vai embora. Eles não ficam andando por lá. Isso é o quê? Isso é uma zona cavernosa, né? Nós já estudamos isso. E ela vem mais à frente dizer o seguinte, né? Cadê? Quando esses irmãos... Não, mais pouquinho para frente. Outras vezes, os samaritanos são vistos pelos habitantes das cidades do umbral. Então, aonde que os samaritanos são vistos de vez em quando, né? É uma cidade aí, é uma zona também do umbral, né? Pesada, fria, outro lugar muito úmido, outro muito quente. A temperatura não é sugestionada, somente aquele espírito que consegue... neutraliza, aquele que vibra com o frio vai ficar frio, o que está no fogo vai ficar quente, um lugar muito quente, né, por causa daquele fogo, daquelas pedras ali, né, e é um lugar totalmente, um lugar escuro, né, de muita névoa, né, o céu é muito escuro e de vez em quando eles veem, né, alguns veículos passarem, né? O que ilumina são aqueles veículos passando. Então, qual zona que é essa, né? A gente também já sabe que essa é uma zona umbralina da camada aí pedregosa, tá? Então, ela citou duas aqui, né? Uma cavernosa, onde eles vão lá, pedem autorização, né? Para poder pegar somente os que querem, os que precisam ali de socorro e não ficam tramitando por lá, né? E aquele lugar onde de vez em quando, né, a luz que está ali a clarear é a luz daqueles nossos irmãos que estão passando ali naquele veículo, né? É uma zona, então, pedregosa. Quando esses irmãos não são do interesse dos que lá moram, os samaritanos trabalham sem problemas. Mas quando eles querem socorrer alguém que interessa aos moradores da cidade do umbral, os samaritanos entram sem serem vistos.
como ocorreu no caso daquele torturado que vimos e foi chamado pela turma de fora do muro. Então esse lugar que eles foram, né? Correram lá sem serem vistos, socorreu e subiu de novo, zona cavernosa. Há socorristas pelo umbral no mundo inteiro? Cida perguntou. Sim, pelo umbral de toda a terra há socorristas que trabalham em nome de Jesus, auxiliando todos que sofrem e clamam por ajuda. Esses socorristas nunca ficaram presos? Os espíritos ignorantes que gostam do umbral nunca prenderam algum deles? Indagou Nair. Não tivemos notícias de acontecimentos desse tipo. Num aperto maior, eles podem mudar a vibração e tornar-se invisíveis para os outros. Então, nós também já conversamos sobre isso, né? Lembra quando eu falo para vocês, né? Um espírito que tem um entendimento quando quer se comunicar, a vibração é muito mais alta do que a nossa, né? Nós temos uma vibração até então um pouco densa, né? Um pouco não, muito densa em relação a eles, né? Eles estão num estado vibratório aí muito mais elevado que o nosso, né? Então até Patrícia mesmo já explicou, né? Lembra lá em Violetas, quando ela foi visitar o cemitério, né? Tinha aqueles espíritos lá, né? Aqueles brincalhões que estavam lá no muro do cemitério, né? De uma certa forma ficou mexendo com ela para que ela não pudesse ser vista, né? Ela elevou o seu estado vibracional. Quando ela eleva o seu estado vibracional, aquele que tem um estado vibracional mais denso não consegue perceber que ele está por aí. É por isso que a gente fala que a gente deve vigiar o nosso estado vibracional, aquilo, né, que perpetua na nossa mente. Porque se eu começo a vibrar, a perpetuar de acordo com determinados irmãos que estão em zonas umbralinas, têm livre acesso à terra, ou aqueles que estão por aí, né? Eu me torno alvo deles muito fácil, né? Ou seja, eu fico muito fácil de ser vista, né? Eles me veem naquela mesma vibração, ou seja, naquela mesma intenção e se acham aí no direito de se agrupar a nós, né? Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com o nosso estado vibracional e aquilo que a gente alimenta, né? Na nossa vida, no nosso caminhar, na nossa mente, né? Para que nós não tenhamos aí, no decorrer da nossa caminhada, né? Visitas desagradáveis e hóspedes desagradáveis, né? Resmunguei baixinho e Raimundo me disse: Patrícia, quer falar alguma coisa? Estou pensando. Não quero nem trabalhar num posto de socorro, nem num umbral. Acho que não tenho jeito, mas admiro os que lá trabalham. Essas tarefas requerem pessoas com muito amor e caridade. Por isso devemos respeitar esses trabalhadores e admirar o que fazem. Todos nós olhamos para Joaquim, que ficou encabulado. Aquele que vimos nas enfermarias dos postos demoram para melhorar? Perguntou Cida curiosa. Depende muito de cada um. Há irmãos que levam anos para melhorar. Para outros a melhora leva meses. Existe socorrido que não gosta do posto? Indagou Ivo. Sim, existe. Embora os que para lá são levados queiram um socorro, pois estão sempre quase, né, cansados de sofrer, estes são normalmente desagradecidos. Não podemos levar irmãos que não estejam arrependidos, que não queiram socorro, porque eles acham tudo ruim. Outros dizem que nos postos há muita disciplina e querem ir embora, né? Então, mais uma vez, né, gente, trazendo para a gente como sabedoria e entendimento, né? Olha ele dizendo, né, que eles não levam, né, lá para o posto aqueles que não queiram o socorro, né? Que não, de fato, não estão arrependidos. Então, o que a gente faz com aquela pessoa aqui na Terra também, que não quer socorro, que não quer entendimento, que acha que o caminho que ela trilha é certo, tem justificativa para tudo? Deixa ela lá no cantinho dela, né? Para que no momento oportuno ela terá a oportunidade de mudança, né? Porém, infelizmente, essas oportunidades de mudança geralmente vêm com fatos durante a nossa vida, né? Que despende da gente muito sofrimento, né? Mas infelizmente é por quê? Porque a pessoa escolhe caminhos tortuosos para poder estar seguindo aí. Alguns espíritos que não sofreram o suficiente, que são abrigados em postos de socorro, a pedido de terceiros ou por equipes que trabalham em centros espíritas, muitas vezes não gostam e não ficam.
voltando aos ex-lares e a vagar, né? Então, ou seja, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo, né, despendendo aí tempo, despendendo paciência, né? Às vezes chega um irmão, né, uma casa espírita para ser socorrido, lá ele tem toda uma conversa, lá ele tem todo o direcionamento, né? Por horas ele né, aceita o socorro, depois já não aceita mais, né? Então isso tudo, né? Às vezes as pessoas acham que depende exclusivamente, né? Aí de um centro espírita ou então dos nossos espíritos amigos, né? E infelizmente não é assim. Né? Infelizmente não é assim, por quê? Porque a pessoa precisa querer, né? Ela precisa entender, né, que o caminho que ela está é um caminho equivocado. Então a gente precisa respeitar a forma como ele acha que está certo. Se ele acha que está certo, então deixa ele lá no cantinho dele, que na oportunidade, né, ele vai aí ter luz no caminho, ter entendimento, né? E querer então ser socorrido. Eu, disse Rosália, estive no vigília como socorrido. Sou grata a todos, mas ver o posto como aprendiz é diferente. Claro, estava enferma, necessitada, conheceu as partes que lhe cabia habitar. Agora foi conhecê-lo como estudante, e tudo lhe pareceu diferente. Rosália, você lembra alguma coisa de quando esteve lá como socorrida? Zé perguntou. Sim. Como esquecer o sofrimento? Era um farrapo humano, foi doloroso. O remorso é fogo a queimar. Como não houve mais perguntas, Raimundo disse. Façam uma redação, escrevam o que viram, o que mais os impressionou. Não é um trabalho obrigatório. Farão a redação só os que quiserem. Aqueles que têm dificuldade para escrever e preferir falar, contarão o que sentiram e do que gostaram. Alguns preferem ficar só escutando. Foram 15 a ler o que escreveram. Todos falaram dos samaritanos. Trocamos ideias. Ivo e Luiz disseram que após o curso irão trabalhar num posto do umbral. Conhecer esses postos, esses lugares de paz no meio do sofrimento nos foi gratificante. São casas de socorro abençoada. São refrigério aos irmãos atormentados. Que bom que há esses locais e como é maravilhoso neles existirem os trabalhadores do bem. E assim nós encerramos, né, gente, o capítulo 5, os samaritanos, né? Então, espero que vocês tenham entendido essa passagem aí, né? Conseguido entender essas entrelinhas, que foram todos os momentos que nós paramos aqui, né, para poder comentar alguma coisa, né? E aprender, né, trazer algumas coisas de aprendizagem para a gente, né? Para enriquecimento aí de aprendizagem para o nosso caminhar, para a nossa, né, vida não só terrena, mas para a nossa vida também espiritual, né? Eu peço e rogo a Deus que dê muita sabedoria, né, muita persistência, muita paciência, né, a esses nossos irmãos samaritanos que estão lá fazendo esse trabalho que eles fazem, um trabalho pesado, né, um trabalho muito denso, um trabalho que exige, né, muita energia e muita disciplina, né, para poder conseguir fazê-los, né, e dizer a todos eles que não agora, né, mas o que é o tempo diante da eternidade, mas que, se Deus quiser, né, na hora da minha passagem, quando eu me ver do outro lado, que eu também possa ser um samaritano, que eu possa trabalhar não somente nessas zonas umbralinas, mas também como na crosta terrestre, né? Eles possam me esperar do lado de lá.